O Brasil sempre teve informações imobiliárias fragmentadas. Cartórios, prefeituras, Receita Federal, INCRA, cada um com um pedaço de informações. Com o Sinter e o Cadastro Imobiliário Brasileiro, isto vai mudar. O país começa a montar uma verdadeira inteligência do patrimônio imobiliário nacional. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Hoje temos aqui um convidado especialista, estudioso nesse sistema Sinter e no cadastro imobiliário brasileiro, com forte atuação no direito imobiliário, no direito registral e informações estruturais sobre as questões imobiliárias do Brasil. Estamos aqui hoje com o doutor Aranildo Lô. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui conosco no nosso podcast Tributo em Debate. Doutor José Carlos, eu que agradeço, é uma satisfação imensa, né, estar aqui debatendo sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante para o Brasil, né, e que já está valendo, né, apesar das pessoas estarem achando que ainda vai acontecer no futuro, ele já está valendo, e é uma satisfação hoje conversarmos sobre esse assunto aqui. Pronto, obrigado. Mas me diga uma coisa aqui para a gente Sim. iniciar, né? As pessoas falam aqui de CIBER, Sinter, ou Sinter, né? Mas com relação ao cadastro imobiliário brasileiro, né? O que ele pode mudar? A forma de... Olha, melhor dizendo, qual será a forma de alteração desse cadastro? Na realidade, esse cadastro ele é uma situação que já ocorre há muitos anos, porque as prefeituras em si elas já têm os seus cadastros. Todas as prefeituras deveriam ter o seu cadastro estruturado, né? As prefeituras. Só que isso não ocorre muitas vezes. Às vezes as prefeituras comentam ter dificuldades financeiras para montar essa estrutura, né? Então o que ocorre? Esse cadastro, que chama cadastro multifinalitário, né, um nome bem estranho, né? Por isso, tanto é que o CIB foi tão interessante, porque o CIB foi uma coisa que pegou. Porque nas prefeituras era esse cadastro, que quase que eu não falava o nome, né? Cadastro multifinalitário. Por quê? Porque o cadastro ele é para servir de base para toda a administração, né? Então, o que foi feito agora? O CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, ele trabalha nessa mesma dinâmica, só que sendo no Brasil inteiro. Então, é o seguinte, isso nós vamos ter uma base de dados muito robusta, sem repetição de dados. Então, essa é a principal importância do CIB, né? Porque vai ter um número só naquele local e não se repete mais no Brasil inteiro, né? É uma numeração, por isso que se chama CPF do imóvel, né? Que isso depois, a gente vai conversando aqui na questão tributária, é onde vai poder acontecer o cruzamento do tributário com o imobiliário, que é o CPF, ou o CNPJ, do proprietário, né? E do outro lado aqui nós vamos ter o imóvel. Então, fica fácil fazer esse link, né? Certo. Então, nesse caso aí seria o que nós podemos dizer a relação que haverá entre o CIB, Sinter e Receita Federal. Exatamente. Aí é o seguinte, o CIB ele é um cadastro. Então, assim, vai ser criada uma numeração de cada imóvel no Brasil, não é isso? Já o Sinter, algumas pessoas falam Sinter, eu prefiro Sinter, né? Mas isso é uma questão que, né, é o menos importante, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? O Sinter é a plataforma que vai receber. Então, o que acontece? Uma prefeitura não precisa ter um gasto. Porque antes existia muito essa justificativa. Não, a gente não pode, porque está sem verba para fazer isso. Não. Agora a pessoa faz um cadastro no sistema que a Receita Federal já fez, todo o sistema. A pessoa pede um cadastro e ela vai lançar os seus dados ali. Pronto. Ou seja, não há dificuldade. E tem outro detalhe, não tem escolha. Ou vai ou vai, ou não, ou vai ou vai. Não existe, o município pode escolher. Não. Ele é obrigado a pegar a sua base de dados e lançar dentro do Sinter. Quando ele lança dentro do Sinter, automaticamente isso vai voltar um número de cadastro, que é o CPF, que é o CIB. Qual vai ser o papel, então, dos cartórios? O cartório é o seguinte, ele tem um importante papel, porque é o seguinte, a base de dados do Sinter, a base de dados deles vai ser o seguinte, hoje já existe o INCRA já tem uma boa base de dados,
né? Que há muitos anos eles vêm fazendo georreferenciamento, então o INCRA já tem essa base de dados da parte rural, e a parte urbana, quem é que tem? A prefeitura. Então, nós temos ali os dados que o INCRA tem e a base de dados da prefeitura. E temos a base de dados do cartório, que o cartório normalmente tem a base de dados dos dois, né? Porque quando a pessoa vai vender. Então, o que acontece? O Sinté, ele vai trabalhar com essas três bases para deixar todo mundo falando a mesma língua. Então, vamos lá. Vamos lá. O INCRA vai passar toda a base de dados para dentro do Sinté. A prefeitura vai lançar sua base de dados, também dentro do Sinté, e os cartórios. Vai juntar tudo ali. Né? Inicialmente, exigia que fosse georreferenciado, mas eles viram que o Brasil, se forem fazer isso, não vai acontecer. E a reforma, já está aí a reforma tributária, e isso é muito importante para a reforma tributária, porque nós sabemos que o patrimônio do brasileiro quase todo está nos imóveis, tem muita coisa nos imóveis. Então, assim, sem o Sinté e o CIB, íamos ter problema na reforma tributária. Porque, assim, hoje as pessoas olham muito, e principalmente o advogado, eu falo muito que, assim, nós não podemos olhar para o Sinté e para o CIB como, não, isso aqui é para fazer o mal, é para o mal, vamos dizer assim. Porque é o seguinte, o que é que as prefeituras terão a partir de agora? Elas terão uma base de dados robusta. Ela é muito importante, essa base de dados, para uma prefeitura fazer regularização imobiliária. Né? Inclusive para a parte criminal, dá para usar, porque vai ter uma base de dados. Ou seja, é uma base de dados interessantíssima. Nós estamos olhando porque nós estamos preocupados em pagar mais imposto. Porque isso vai acontecer, naturalmente. Porque o que acontece? Às vezes a gente vê um prédio que vale R$1 milhão e ele não tem matrícula, mas ele tem o IPTU. Então, quando a prefeitura pegar a sua base de dados, lançar dentro do Sinté, não importa se teve escritura, se teve matrícula, não importa. A prefeitura vai lançar o dado que ela tem e o Sinté vai gerar um CIB. E esse CIB depois poderá ser facilmente cruzado com o CPF. Isso. Então, podemos dizer que o Brasil está criando um cadastro imobiliário multifinalitário, vamos dizer. É o mesmo da prefeitura que já vem há muitos anos. Eu lembro que eu fiz um curso, porque eu estou no mercado imobiliário já desde 2012. Então, lá no início, eu já gostava, eu sou professor de matemática também, então eu gosto muito de estudar essas coisas. Então, eu fiz um curso, acho, no Ministério da Cidade, tinha um site lá, que eu não lembro agora qual era o site, que era esse cadastro multifinalitário, há uns 10 anos. E se a gente for analisar, a gente vê que o cadastro multifinalitário é a mesma coisa do CIB. Só que o multifinalitário era só para o município. O CIB está integrando o Brasil todo. Né? A diferença é essa. E pode ser usado para diversas coisas. Porque o prefeito chegou aqui, ou o secretário, ou o governador, olha, eu quero saber qual é a situação fundiária dessa região aqui. Vai lá no CIB, tem acesso. Pronto. Né? Então, ou seja, o CIB ou o Sinté, ele vai facilitar ou ele vai potencializar a capacidade de fiscalização. Não só de fiscalização, é porque o nosso foco é só a fiscalização do tributo, essas coisas assim. Mas, assim, também combater a parte ilícita. A nossa atuação como advogado numa assessoria, numa venda, nós teremos mais segurança, porque não tem como ter dois CIB para o mesmo imóvel. É impossível isso, porque a plataforma está sendo projetada para isso. Então, nós teremos mais segurança jurídica. É uma situação de segurança jurídica para a gente trabalhar com o nosso cliente. Né? Então, assim, o imposto é o seguinte: quem tem um patrimônio altíssimo, nós sabemos que tem algumas pessoas, às vezes no interior principalmente, mas aqui também, nos grandes centros também, as pessoas compram um terreno e fazem uma casa de R$1 milhão e não fazem alvará, não fazem nada. Essas coisas não vão ter como passar em branco. Não vão ter, realmente isso aí vai acontecer. Então, nós podemos dizer, perentoriamente, que com esse novo sistema, nós teremos uma maior transparência no mercado imobiliário. Exatamente, porque vai facilitar muito nessa parte de transparência do mercado, segurança jurídica, vai acontecer também. Né? Tem uma situação que ela vai, no início, ela ainda vai ser um pouco fragilizada. Isso aí nós sabemos, porque o tamanho do Brasil, né? Porque tem prazos para esse cadastro, né? Isso. Né? Tem prazos. Então, assim, o prazo dos cartórios já venceu. Em tese, já venceu. Na lei dizia que era o final do ano passado para o início desse ano. Só que a lei, a instrução normativa da Receita Federal, ela veio sair em agosto do ano passado. Então, tem alguns prazos que era para janeiro, eles estão segurando para agosto agora. Né? Tem outra situação. As capitais. O prazo das capitais já acabou, que era para ter sido dezembro do ano passado, para fazer
o cadastro CIB, fazer toda essa situação lá. Só que agora no finalzinho de fevereiro, eu assisti uma entrevista da coordenadora do Sinte, né, e ela disse que tem 6 capitais que não regularizaram ainda. Então, assim, é uma situação que vai ser no passo a passo. Tem cidade do interior que não tem nem nada de georreferenciado, os dados são muito frágeis, né? Então, assim, é uma coisa que vai andando, mas vai ter que acontecer, né? Ou queira ou não queira, vai andar, né? Aí os prazos normalmente era para todos se vencerem até o início do próximo ano. Então, ou seja, até o início, pela lei, né? Até o início de 2027, tudo era para estar resolvido. Mas eu sei que não vai estar. Eu acredito que ainda vai demorar uns 2, 3 anos. É questão de por conta das dificuldades que eu sei que tem os cadastros das prefeituras. Né? Mas aí eles criaram uma solução para que a gente, quando fosse analisar, por exemplo, você encontrou um cliente que você vai dar assessoria na venda, eles criaram vamos dizer assim, uma qualificação cadastral. Tem uma qualificação cadastral cobre, que é aquela mais frágil, até o diamante. Então, são 5 qualificações. Então, quando eu for lá no CIB, quando eu for lá no cadastro CIB, e eu vi que tem um CIB lá que está qualificado como diamante, eu digo, opa, aqui o negócio está redondinho. Aí são 5 qualificações. Aí vem do cobre até chegar no diamante. Então, a gente tem essa análise. Então, se eu for vender um imóvel, for participar de uma negociação em que eu vou assessorar alguém para uma venda de um imóvel que lá está considerado como bronze ou como cobre, né? Cobre. Tem várias, são 5 lá, né? Aí você vai olhar quais são as mais frágeis e as melhores. Então, quanto mais frágil o cadastro, você tem que ter mais cuidado. Mas você falou isso extremamente interessante. Eu não tinha essa informação. Não, tem essas 5 qualificações. Agora eu vou explorar. Pois não, nós estamos aqui para conversar. Por exemplo, essa graduação. Deixa eu só, enquanto você vai, pode falar próximo, para verificar aqui os nomes exatamente. Essas 5 graduações. Isso. Isso é com relação às inconsistências, pendências, documento ou algum... Não, é a qualidade do dado. Então, vamos lá. Hoje, uma informação muito importante é georreferenciamento. Porque se eu tenho um imóvel georreferenciado, automaticamente eu tenho certeza que ele é naquele espaço. Não tem como, olha, eu estou comprando... Eu já tive situação que um cliente comprou um lote e começou a construir no lote vizinho. Por quê? Porque não tinha georreferenciamento, tinha uma série de fragilidades no cadastro e houve um problema gravíssimo, um prejuízo enorme. Por quê? Porque não tinha georreferenciamento e a pessoa construiu no lote além. Isso já aconteceu, eu já conheço a situação. Então, quando você tem um dado georreferenciado, e essa situação dificilmente vai ocorrer. Só se for uma falha muito grotesca, né? Mas é uma tendência que não ocorre. Que seria o diamante que já tem todas as informações. Mas por que eles tiveram que fazer isso? Porque eles sabem que o Brasil vai levar... Eles estão dizendo que querem no início do próximo ano. A minha previsão é que termine uns 3, 4 anos esse cadastro. E encontrando ali um ou outro ainda com dificuldade, né? Mas vai caminhar, vai ter que caminhar. Depois que a reforma entrou, agora não tem mais saída. É verdade. E uma coisa também bem favorável é que haverá também assim, a redução inconsistência, né, na questão de registro de imóveis. Né? Sim. Né? Você participa aí da Comissão de Direito Notarial e Registral, né? Vocês devem se debater, talvez até resolver um problema aí com relação a registro. Né? Então, acredito assim, exatamente o que você acabou de falar, sobre localização, né? de imóvel, né? Eu acredito que depois que o CIB, né, e juntamente com o CIB regularizar isso, né, se cadastro já estiver valendo, talvez principalmente as fraudes deva diminuir. A tendência é acabar. Porque o cadastro... E outra coisa, não tem desculpa para não fazer. O sistema já está lá, você não precisa pagar por ele. Então, o que é que acontece? Nós sabemos que o cidadão ele só acorda muitas vezes quando dói quando a dor é no bolso. Então, como esse sistema ele foi feito para dar suporte à reforma tributária que envolve um montante financeiro muito alto, né? Então, assim, eles vão criar situações coercitivas para os municípios, já existe, inclusive, para os municípios, para cartório, para todos, para quem não fizer. Então, assim, ou faz ou faz. Então, assim, eles vão aceitar alguma inconsistência, vai ser aceito. Mas isso tem que ir a cada momento e os novos. Então, uma venda nova agora já tem que ir com o CIB. Então, ou seja, vamos corrigir para trás. Daqui para frente tem que ser feito tudo certo.
É verdade. Inclusive, pronto, você que trabalha com avaliação, com venda de imóveis e também em direito imobiliário, né? Com esse novo cadastro, você acha que haverá assim, uma outra forma de avaliação? Ou haverá digamos assim, com o CIB vai valorizar, com o CIB vai prejudicar? Será a base de cálculo de tributos? Pronto, aí vem uma situação bem complexa, porque o que que acontece? Assim que saíram os normativos, vinha dizendo lá, olha, agora não vai mais. Eu vi muitos colegas corretores, que eu sou corretor, sou avaliador, né, desesperado, olha, vai acabar a avaliação de corretores. Não, pois na minha concepção, eu acho que vai ser o contrário. Vai ter uma demanda muito maior de avaliação que dos corretores. Pelo seguinte, porque na realidade, lá dentro do Sinté tem um módulo que é um módulo que vai fazer esse levantamento de informações para ter um valor base daquele imóvel. Só que assim, o que é que eu vejo nesses cadastros? Normalmente a gente tem um bairro que é grande, um bairro grande, que às vezes é do tamanho de uma cidade do interior, tem bairros aqui em Fortaleza que são, às vezes, do tamanho de uma cidade do interior. E o que é que ocorre? Nós observamos diferença do metro quadrado de distância. 3, 4 quarteirões nós temos uma distância absurda. E esses cadastros, no geral, eles pegam um volume muito alto e uma abrangência muito grande. Então, significa que se eu tenho um imóvel aqui que vale 300 mil, eu posso ter outro daqui 3 quarteirões com com a mesma área construída, valendo 30%, 40% mais. Por conta da qualidade Porque o Sinté vai identificar a qualidade da obra, né? Aquelas coisas todas da construção. Ele não tem como fazer. Então, eles não são tão específicos. Então, assim, na minha concepção, a informação que vai ter lá é o seguinte: é uma informação média. Uma média de 100 mil imóveis, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Então, isso não pode, dentro do conceito de avaliação, nós não podemos fazer uma situação desse tipo. Mas isso aí vai servir para quê? Nós sabemos que alguns imóveis, às vezes, estão num valor bem mais baixo no IPTU. O IPTU, às vezes, tem imóveis que a gente vê que o imóvel vale. Eu trabalho muito na região ali mais para o lado do Ceará, naquela região ali que tem. Depois ali da região do Siqueira, às vezes eu atendo muitos clientes naquela região. Ali tem imóveis, né, que estão no IPTU com 30 mil. E a gente sabe que o imóvel vale ali 100 mil, se fosse vender. Mas essa é a dinâmica do IPTU. O IPTU nunca foi pegar o valor exato do mercado e cobrar. Porque se fizer isso aí, vai ser um problema. Tanto é que tentar fazer em Fortaleza, eu acho que já deu uma diminuída, porque não dá para fazer isso. Se forem fazer isso aí, vai ficar um IPTU aqui em Fortaleza. O IPTU hoje tem muita isenção, porque a base de cálculo hoje para isenção é próximo de 100 mil ali. Se tem um imóvel que é considerado pela prefeitura, dentro do cadastro da prefeitura, é abaixo de 100 mil, a pessoa não paga, é isento. Tem outras regras de isenção, mas essa é uma delas. Mas se eles forem fazer esse cadastro ao pé da letra, no valor de mercado, vamos supor que passa para 150, essa pessoa já vai pagar IPTU. Ou seja, a população quase toda vai ter que pagar IPTU. E eu não sei se algum político vai ter coragem de fazer um procedimento desse tipo, tanto é regredir, né? Então, assim, eu acredito que isso aí vai ser usado mais para uma questão muito, às vezes até uma questão de dinheiro que estão suspeitando com uma lavagem de dinheiro, aí a receita vai cair ali, mas assim, no geral, do público ali, a receita não vai ficar no pé das pessoas vigiando como se tivesse um auditor na porta de cada pessoa. Hoje nós temos a inteligência artificial, né, que é uma situação que hoje a inteligência artificial ela tem a possibilidade de vigiar as pessoas individualmente. Só que preocupado com isso, porque nós sabemos que as redes sociais têm força. Quando diz assim, vai acontecer isso, a rede social, todo mundo se mobiliza. Algo foi que aconteceu. A Receita já criou uma instrução para quê? A inteligência artificial da Receita não é para vigiar as pessoas individualmente. Que é isso aí, que eu acredito que eles não vão poder fazer, eles vão ter base, né? Vamos supor, se eles têm uma região que eles acham que o imóvel está na média de 300 mil, ou 1 milhão, e eles estão considerando 100 mil, provavelmente eles vão dar uma puxadinha mais para cima. Há essa possibilidade, porque eles estão com os dados. Mas, assim, para trazer para 1 milhão, eu diria que era uma situação mais difícil de ser feita, de ser aplicada. Né? Mas vão ter acesso à informação. Sim. Se vão usar, eles não vão, mas o acesso eles terão. Até pelo seguinte, na implantação aí do CIB, virá junto, né, a questão também do valor de referência.
Que é esse É mesmo. exatamente, Esse imóvel do valor de referência. exatamente talvez a inteligência artificial, enfim, haverá uma pesquisa de mercado, né? O que seria isso? Não, na realidade não é a pesquisa vai ser justamente dentro da base de dados. Pronto, é isso que eu estou dizendo. Aí, Essa é exatamente a questão. Eles vão ver. Porque nos cartórios de imóveis, tá certo? Tem lá informação de venda. Isso. Tem também a questão de oferecimento de imóveis, né? O oferecimento eu diria que não, porque assim, esse oferecimento, a Receita, eles não vão trabalhar com essa base. A base para esse valor de referência vai ser o quê? O cadastro da prefeitura, o cadastro do INCRA e o cadastro dos cartórios. Então, assim, essa informação de oferta, dos portais, essas coisas. Mas veja só o seguinte: Sim, quando uma das formas de você balizar o mercado, tá certo? É exatamente na questão das ofertas, né? E pelo o que eu tenho lido, né, tenho pesquisado, né, isso é claro que vai entrar o valor de venda, né, que vai dentro dos cartórios, vai ter também a questão das avaliações. Os ITBI né, das prefeituras, né, que são mais próximos da porque, inclusive, esse valor de referência, quando ele estiver no cadastro, é recomendável que o proprietário daquele imóvel faça uma visitazinha lá no CIP para ver qual o valor que está seu imóvel. Porque, por exemplo, se estiver muito alto, ele tem condições de entrar com uma medida administrativa, né, para dizer que ele não é aquele valor. Obviamente, se estiver também muito baixo. Exatamente. Se estiver distante do que ele considera como a realidade, mas aí é onde eu falei que as oportunidades dos avaliadores poderiam aumentar. Pronto. Porque por exemplo, já gera um mercado. Para todas as situações vai gerar esse mercado. Que onde no início eu via que eles com tementes, né, por conta disso, porque aparentemente quando a pessoa vê a informação, a pessoa diz, não precisa mais de avaliador não. Porque assim, quando a pessoa olha lá no site do Sinter, na plataforma, qualquer brasileiro pode entrar lá, na plataforma. Isso. Ele pode entrar. Como é que entra? Com a conta Golf. Com a conta Golf. A pessoa entra. Lá é assim: tem as cores dos imóveis pelas faixas de preço. Uhum. Então, assim, tem como se fosse assim: azul, metro quadrado, de 2 a 2.500. Tem as faixas de preço. E você vai olhando no mapa e vai vendo: isso aqui é mais valorizado. Você consegue, quando você faz assim, faixa um pouco aqui e olha aqui, você vê as regiões mais valorizadas, quando ela estiver toda prontinha. Inclusive, vai ficar fácil para a pessoa olhar e, se quiser comprar ou investir, olhar, opa, essa região aqui é a região mais cara. Isso ele vai conseguir, na média geral. Né? Mas o valor individual é como eu te falei. Né? Esse aí é o valor de referência. Mas eles vão pegar de onde? E das vendas. Há uma tendência de que o valor de referência ele fique alto. Por quê? Porque se eles forem pegar nos cartórios, a escritura pública que é feita no cartório é um valor de referência do mercado, do valor real do imóvel. Então, à medida que as negociações forem acontecendo nos cartórios, elas vão puxar a média do valor de referência para cima. Pronto. Né? Exatamente. Automaticamente. Isso aí é uma coisa que vai acontecer. E me diga uma coisa, doutor. Mediante aí essa implantação desse sistema, né? O Sinter nós já temos já há muito tempo, né? O CIB, que é a novidade, né? Qual seria a atenção que o proprietário de imóveis, né, tem que ter? Qual seria a preocupação do proprietário de imóvel que tem imóveis locados tem que ter? E principalmente, a preocupação daquele proprietário, né, que tem aquele seu imóvel só no contratozinho de gaveta, nunca se preocupou, nem sequer colocou esse imóvel na sua declaração de imposto de renda. Pronto, aí É para ele ficar preocupado? É verdade. Nesse ponto aí tem que ter preocupação, porque é o seguinte, é como eu falei, eu não posso dizer aqui que a Receita vai usar o dado, mas ela tem o dado. Então, o que ocorre? Nós temos situações do mercado imobiliário que, às vezes, a pessoa... Vamos dar um exemplo aqui, Bolsa Família. Vamos voltar aqui mais embaixo para ver como a situação é diferente. Do Bolsa Família. Às vezes, na mesma casa, olha a situação do que o Sinter, se eles quiserem usar, eles podem usar. Às vezes, tem 3 pessoas que moram na mesma casa e tem uma pessoa que, às vezes, tem uma renda um pouco mais alta. Essa pessoa, às vezes, tem um cartão de crédito, tem alguma coisa. E ele vai lá na ação social, a pessoa vai lá, se cadastra no Bolsa Família. E diz, olha, nós temos uma renda menor do que meio salário, aquelas coisas todas. Né? Mas
Aí quando junta a parte de base de dados bancários, que a Receita já tem, aí ele vai ter o CIB, ele vai saber de quem é aquele imóvel. Ou seja, ele tem todas as informações. Se eles quiserem bloquear um Bolsa Família, eles podem. Por quê? Porque não vai ter uma base de dados dizendo que tem um cara que tem um cartão de crédito que movimenta R$ 4.000, 5.000. Ou então um cara que tem uma carteira assinada que está lá, mas não está declarado. Essas coisas, a Receita, vamos dizer, o governo federal, ele vai ter essa base de dados. Se ele quiser dar uma apertadazinha lá, só um enterzinho, quem é que fazer uma perguntazinha? Porque o CIB ele vai possibilitar, cruzar. Aí vem a outra informação também do tributário, que é a nota fiscal, o sistema, né, de notas, o REDSIM, né? Aí ele tem agora, ó, REDSIM, o cadastro imobiliário e o CPF, que é administrado pela Receita Federal. Então, hoje, essa base de dados aqui, ninguém foge. Se você pedir uma comida, ó, se a pessoa, ó, pra você ter uma ideia, como agora tudo vai ter que ter nota, não é isso? Tudo vai ter que ter nota. Se o cara não fez contrato de compra, não fez contrato de locação, fez nada, mas se ele pedir com frequência comida ou pedir Uber, pedir comida do iFood, tem como a Receita Federal cruzar a nota fiscal, olha aí, ó, a nota fiscal com o CPF e com o CIB e descobrir que a pessoa. Não, peraí, meu amigo, você disse que você não morava aqui, entendeu? Não, tá aqui, ó. Você tá todo dia pedindo comida pro vizinho. Tá entendendo como a situação, a base de dados é importante? Assim, as pessoas estão fazendo as coisas tudo na sua legalidade, nessas coisas assim, não tem que se preocupar com nada. Mas quem tiver qualquer coisa que está fazendo que não pode ser descoberto pelo governo, o governo pode ter acesso. É só querer. Mas é como eu estou dizendo, eles já se comprometeram, já saiu uma instituição normativa que eles não vão colocar um robozinho na porta de cada casa. Nem pode. Porque se eles forem fazer isso, não vai acabar de fazer. Mas vamos para frente. Mas tem um dado interessante. Olha, Né? sim. Porque é o seguinte, eu vejo, né, que você, meu amigo, que tem um imóvel, né, que não está declarado, ou que tem uma locação que não declarou, existe uma preocupação. Pronto, é que você tinha me perguntado, eu fui dar outro exemplo e esqueci dessa parte. Você tinha me perguntado. Existe uma preocupação pelo seguinte, porque a Receita Federal, ela realmente não vai em busca do contribuinte pagar. Vai não. Mas, se por um acaso você tem um imóvel locado, né, e você. Vou botar aqui um exemplo, né? O doutor me aluga uma casa, né? Quando eu for fazer a minha declaração de imposto de renda, eu vou botar qual o meu endereço que eu vou colocar na declaração. Da casa minha que está alugada para você. Mas eu dei um exemplo para você ver isso aí. Aí a pessoa diz, não, eu não faço. Por isso que eu dei o exemplo mais baixo ainda, que é o pedido de comida, essas coisas, porque é o seguinte. Aí o que as pessoas às vezes falam, me perguntam e falam, não, mas é só ele não declarar imposto de renda. Por isso que eu dei o exemplo do cara nem quem não declara imposto de renda. Porque quem declara, aí tem saída. Porque se eu tenho um imóvel, vamos supor, eu estou morando aqui nessa casa e eu tenho outro imóvel. Aquele imóvel lá, né, se tiver qualquer movimentação tributária, o governo tem como saber que tem um cara lá morando. Então ele pode cruzar o seguinte, o CIB está no nome de quem? Do meu. E por que é que tem uma pessoa diferente de mim, do meu CPF, lá, morando, pedindo uma coisa, fazendo a declaração já é uma coisa que não se discute. Por isso que eu estou dizendo que a situação é mais embaixo ainda. Eles vão conseguir com dados muito mais básicos. Porque todo mundo, quando teve a história, às vezes a pessoa perguntava, dizia, não, Aranildo, é só o seguinte, é só dizer o cara que traz dinheiro, ele não faz declaração, ele não faz imposto de renda, principalmente quem tem um aluguel mais baixo. Eu estou trazendo um exemplo para quem tem um aluguel mais baixo. Né? Mas mesmo quem tem um aluguel mais baixo, se o cara tiver vários imóveis, a gente sabe que às vezes tem gente que pegou um terreno e fez diversas casas, tipo 10 casas, para alugar 20 casas e vai fazendo e vai aumentando e ele não vai regularizando. Essas informações a Receita Federal ela tem possibilidade de saber que não é o proprietário que está lá. E ele tem como, se ele quiser, né, buscar essas informações. Você tem uma ideia? Projeto da Receita Federal, nos próximos 3 anos, não fazermos mais declaração de imposto de renda. Porque hoje nós já temos isso. Já tem pré-preenchida, né? Já vem. Então, ou existe um risco, e eu reputo um risco muito grande, daqueles contribuintes, certo? Daqueles proprietários, que tem mais de um imóvel, loca, né? Aí, 2 agravantes. Um não declara o recebimento, 2 agravantes não declara
o bem O bem. na sua declaração. Então, isso realmente tem um grande risco. É. E aqueles lotes, não é? Você tem um lote lá no cadastro do cartório, né? Tem lá um lote. Certo. Mas na prefeitura tem a construção de 2 casas. Isso. Como é que fica uma situação desta? Pois é, e o pior é que tem outras mais graves. Essa situação vai ser descoberta. Na realidade, tudo vai ser descoberto, vai ter que ser regularizado. Porque é o seguinte, o que ocorre? E tem mais. Tem casas que eu recebo para regularizar que tem a minuta dos anos 80. A minuta. Isso quer dizer que lá no cartório está o nome de quem? Da loteadora. Só que lá a casa já passou por várias pessoas. Mas quem tiver parado lá na hora é tipo aquela brincadeirinha de rodar na cadeira, né? Quem sentar. Entendeu? Então é isso. Quem estiver sentado lá vai ser cadastrado. E a pessoa vai ter que regularizar. Aí a pessoa não só obrigado. É obrigado, porque é o seguinte: se você não fizer, todo mundo hoje depende de algum cadastro. Se eles trabalham no CPF da pessoa lá, vai ter que ir. É bem fácil de chamar um cara para receita. Bloqueia o celular ó. O celular também. Se bloquear o celular, a pessoa vai também. Mas assim, bloqueia o CPF da pessoa. Pronto. Tanto é que vez por outra manda esses e-mails, né, que estão fazendo golpe, essas coisas, né? De repente uma pessoa manda um print e fala: nós vamos bloquear meu CPF. Mas por que vão bloquear? Não, é porque está dizendo aqui, ó, que se eu não fizer isso em 24 horas. Não, isso aí é um golpe, né? Porque a pessoa tem medo de ter bloqueado o CPF. Tudo na nossa. E tem mais. E o cadastro, agora o CPF, que não tem mais a identidade, né? O cadastro de identificação nacional, né? O CPF. Então, assim, nós só precisamos termos ali uma informaçãozinha. Qual é? Do CPF. Você tem que cuidar do seu CPF. E a Receita tem um poder lá. Qualquer coisa, apertou um botãozinho, opa, seu CPF está irregular. Pronto, você não entra em programa social, você não abre conta corrente, você não vive. Né? Então, assim, ou resolve ou resolve. Então, nós temos aí, com as suas informações, né, a preocupação de olharmos para nossa declaração de bens e para o nosso patrimônio, para ver se o patrimônio está declarado na nossa declaração de bens. Exatamente. Porque antes era o seguinte: a pessoa chegava, não, vou fazer a declaração ali, só o básico mesmo. Aí botava lá e esquecia. Às vezes tem um carro, tem uma casa, tem tudo, tem um financiamento imobiliário, tem tudo, e a pessoa vai lá e vai ficando, e essas coisas não tem como mais ficar de fora. Porque o cadastro vai cruzar e vai ver que tem inconsistência. Então, há uma tendência de que muita gente caia na malha fina. Doutor Aranildo Lô, quero aqui lhe agradecer pelas informações que o doutor passou aqui para a gente. Nós que somos estudiosos da reforma tributária, a gente vê que cada vez que a gente estuda, cada vez aparece mais coisa para a gente aprender. Parece aquelas cacimbas boas da lá no interior, né? Que você caga e quanto mais água, sabe? Exatamente. Então fica aqui o agradecimento. E até o registro, né, que eu não disse no início. Nós estamos, pessoal, aqui no 3º episódio, viu, aqui do Tributo em Debate. E como os amigos viram, nós conversamos, tentando ao máximo tirar aqui o juridiquês, tirar aqui o contábil leis, né, para que a linguagem seja acessível a todos os colegas construtores, os colegas corretores, para que a matéria seja bem entendida. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. E agora a câmera é sua, por gentileza. Diga aí as suas atividades, a sua empresa, viu? Por favor. Pronto, antes disso, eu gostaria imensamente de agradecer, né? Porque eu sei da capacidade, né, que o senhor tem e de quanto pode compartilhar de informação. Eu digo aqui para as pessoas, para que, inclusive, comecem lá, né, no canal também, né, para fazer a inscrição no canal, porque tem muita informação interessante. O tributário, ele é uma situação hoje que está dominando a vida de todo mundo, tributário. Então, aqui vai ser um espaço que as pessoas vão aprender muito. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui a minha satisfação, né, de ter sido convidado pelo senhor para vir conversar aqui, né, para a gente conversar, um pouquinho que a gente sabe. Eu gosto muito de estudar. Eu entrei no mercado imobiliário, como a gente estava falando lá no início. Eu sou professor de matemática, de base, então eu já gosto de números, né? Então, eu depois comecei como corretor, avaliador, fiz uma faculdade de negócios imobiliários,
Depois fiz o direito, eu vim para o direito já por encomenda. Eu fiz direito para trabalhar dentro do mercado imobiliário. Tanto é que eu trabalho dentro do mercado imobiliário e na parte de sucessões, né, principalmente nessa área. Né? Só que desde o ano passado, quando eu vi que o tributário ele era a base de tudo, desde o ano passado eu venho estudando assim muito mesmo essa parte do Sinté, do CID, de tudo que afeta o mercado imobiliário. Porque quem trabalha hoje no direito imobiliário, se não estudar tributário, ele vai causar problema para os clientes. Né? Então eu agradeço essa oportunidade de a gente conversar aqui, aprender com o senhor e estou sempre à disposição. Se precisar, estamos aqui. Mas se os nossos amigos ouvintes, né, quiserem contatar o doutor Aranildo, como é que eles fazem? Eu tenho o meu Instagram, né, que é Aranildo, ARA, pessoal, aranildo.assessoria, né? Aí podem ir lá no meu Instagram, lá tem se você clicar lá na bio, tem meu WhatsApp, né? E os colegas advogados, os corretores, os avaliadores que quiserem me ligar, às vezes eu recebo muitas ligações e estamos à disposição para ajudar, né? Que na realidade a advocacia, o mercado imobiliário, ele é todo de parceria, né? Não tem questão, quem quer viver sozinho nesse mercado, ele não vai viver, não vai sobreviver, né? É sobreviver, agora do jeito que está é sobreviver. Então nós precisamos dessa parceria. Então lá na minha bio tem o meu link de WhatsApp, as pessoas que quiserem entrar em contato, para a gente conversar, para trocar ideia. Não é para eu ensinar, não é para a gente conversar, né? Nós estamos aqui conversando. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Pronto. Muito obrigado, pessoal.